Dia, nesse pontinho de luz, para que a gente possa refletir sobre alguns pontos do Evangelho. E, como nada é por acaso, a música, essa última música, né, que fala, me ajuda Deus, e a gente vai falar exatamente sobre ajuda-te, que o céu te ajudará. Para começar, eu vou ler uma passagem de Mateus, em que diz, ajuda-te, que o céu te ajudará. Pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei a porta e ela vos será aberta. Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha. E a quem bate a porta, ela se abrirá. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai, que está nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhe pedirem? A gente não precisa pensar muito, porque eu acredito que todos somos pessoas de fé, todos somos pessoas que creem em Deus. E se crentes em Deus, nós sabemos que, como bom Pai que Ele é, realmente, Ele nos dá tudo aquilo que precisamos ou que vamos precisar. Na verdade, como bom Pai, nem é preciso que a gente peça, porque Ele sabe exatamente aquilo que a gente precisa. Um texto que eu vou ler aqui para vocês também, para a gente continuar refletindo, que é o seguinte: narra-se que um sábio caminhava com os discípulos por uma estrada tortuosa, quando encontraram um homem piedoso que, ajoelhado, rogava a Deus que o auxiliasse a tirar seu carro do atoleiro. Todos olharam devoto, sensibilizaram-se e prosseguiram. Alguns quilômetros à frente, havia um outro homem que tinha igualmente o carro atolado num lodaçal. Esse, porém, esbravejava, reclamando, mas tentava com todo empenho liberar o veículo. Comovido, o sábio propôs aos discípulos ajudá-lo. Reuniram todas as forças e conseguiram retirar o transporte do atoleiro. Após os agradecimentos, o viajante se foi feliz. Os aprendizes, surpresos, indagaram ao mestre: Senhor, o primeiro homem orava, era piedoso e não o ajudamos. Este, que era rebelde e até praguejava, recebeu nosso apoio. Por quê? Sem perturbar-se, o nobre professor respondeu: aquele que orava, aguardava que Deus viesse fazer a tarefa que a ele competia. O outro, embora desesperado por ignorância, empenhava-se, merecendo auxílio. Muitos de nós costumamos agir como o primeiro viajante. Diante das dificuldades que nos parecem insolúveis,
acomodamo-nos, esperando que Deus faça a parte que nos cabe para a solução do problema. Nós podemos e devemos empregar esforços para melhorar a situação em que nos encontramos. Há pessoas que, mesmo vendo os obstáculos, não lutam para se sobrepor a eles. Há pessoas que gostam, inconscientemente até, de terceirizar aquilo que a ela competia fazer. É muito comum, espero que não haja ninguém aqui nessa situação, mas que apareça uma pessoa na casa espírita achando que as entidades vão fazer milagres. Olha, eu vou levar um problema, eu estou com um problema, vou à casa espírita e eu vou sair de lá sem o problema. Primeiro, o problema não é da casa espírita, então o problema não pode ficar aqui. O problema tem que ser resolvido. E não cabe à espiritualidade resolver o problema. Cabe a cada um de nós resolver os nossos problemas. O que nós pedimos e devemos pedir, sim, ajuda aos céus, ajuda à espiritualidade amiga, sim, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Há quem diga assim, olha, eu vou fazer um concurso, eu estudei, mas a espiritualidade vai fazer a prova por mim. O aluno lá na escola fala, eu estudei, agora a espiritualidade vai fazer a prova por mim. Lê do engano. A espiritualidade não vai fazer a prova por você. No nosso mundo de coisas erradas, é bem possível que alguém até te substitua na hora de fazer a prova e faça a prova por você. Mas no mundo espiritual, não é assim que funciona. Cada um tem que fazer a sua parte. Cada um tem que ter o mérito por aquilo que faz. Portanto, meritocracia, que hoje é uma palavra tão ouvida, tão divulgada, é muito antiga. Ela já vem lá do Evangelho. A cada um conforme a sua obra. Então, você tem que fazer por merecer. Quando você pede, quando você estuda, a espiritualidade vai te ajudar, sim. Imagina que no dia da prova do vestibular, aquele aluno que estudou demais o ano todo, ele poderia ter um problema com uma condução, ele poderia ter um desarranjo intestinal na hora da prova, e é aí que a espiritualidade vai ajudar. Ele poderia ter aquele famoso branco, que faz a gente se esquecer de tudo, embora tenha estudado muito. É aí que a espiritualidade vai ajudar. Ela vai te dar tranquilidade, ela vai te dar serenidade para você fazer a sua parte, aquilo que te cabe. E não esperar que a espiritualidade faça por ela. Quando nós que estamos aqui apresentando um estudo, falamos, graças a Deus a espiritualidade me ajudou, ajudou sim. A espiritualidade está me ajudando e sempre me ajuda a me lembrar das coisas que eu li, a me lembrar daquilo que eu estudei, daquilo que eu preparei para apresentar a palestra. Mas se eu não estudar, se eu não ler, se eu não me informar,
a espiritualidade não pode fazer milagres. Ela não pode, ela vai tirar o quê de mim se eu não tiver me preparado? Então, nós precisamos nos conscientizar de que nós somos responsáveis por tudo que acontece conosco. Que nós somos a soma de tudo de bom que já fomos em outras encarnações. Um pianista, conta-se que um pianista muito famoso estava dando um concerto, todos ficaram maravilhados, e depois uma fã foi cumprimentá-lo e disse: eu daria a vida para tocar como o Senhor. E ele disse: foi isso que eu fiz. Porque ninguém é perfeito ou quase perfeito se não se esforçar. Uma bailarina, uma Ana Botafogo, um Baryshnikov, eles não chegaram até onde chegaram simplesmente porque gostavam de balé. Eles se esforçaram todos os dias. Eles sentiram dores, porque balé faz doer. Certos esforços fazem a gente sentir dor no corpo. Eles se esforçaram, eles choraram para chegar até onde eles chegaram. Então, se nós acharmos que a espiritualidade, que os céus é que vão fazer por cada um de nós estamos nos esquecendo de duas leis divinas fundamentais, que é a lei do trabalho e a lei do progresso. Só progride quem trabalha. E progresso e sucesso só aparecem antes de trabalho no dicionário. Portanto, temos de trabalhar, temos de agir. Quando Jesus disse: batei e a porta se abrirá, ajuda-te que o céu te ajudará, significa o quê? Haja, faça por onde, faça alguma coisa, se esforce que você será ajudado. Não façam como aquele homem que tinha o carro no atoleiro e que simplesmente rezava e não fazia nada para sair daquela situação. Muitos irmãos comparecem à casa espírita. Vocês aqui, por exemplo, não sabem, não se dão conta da plenitude do que acontece ali na sala de passes, quando vocês forem tomar os passes. Quem quiser passar pela sala de passe. A espiritualidade está ali e pedindo tão pouco para vocês, apenas que vocês se desliguem do mundo aqui fora, fixem o pensamento em coisas boas, façam uma oração. Essa é a parte de vocês, que a espiritualidade vai estar ali atuando em cada um de vocês, conforme sejam as suas necessidades. É claro, as necessidades serão atendidas logo? Não sabemos. Levarão tempo para serem atendidas? Também não sabemos, porque nenhum de nós sabe daquilo que realmente merecemos. Porque hoje nós estamos aqui, mas ontem não sabemos onde estávamos e o que fazíamos. Portanto, não sabemos do que merecemos. O nosso tempo
não é o mesmo da espiritualidade. Nós queremos o imediatismo, e a espiritualidade não é imediata, porque a vida é eterna. Nós temos uma única vida, porque a vida é eterna. Porém, temos vários corpos, e precisamos fazer a nossa parte, inclusive com esses corpos, em cada reencarnação que a gente tenha. É preciso que nós cuidemos dos nossos corpos. É preciso que a gente se alimente convenientemente, que a gente não faça abuso de certas bebidas, que a gente faça uma atividade física. É preciso que a nossa vida seja com parcimônia, porque cuidando desse corpo, amando esse corpo, com certeza nós vamos amar o nosso semelhante. E é só através do amor e da caridade que nós vamos conseguir que o céu nos ajude. Muitas pessoas, por exemplo, acham que nunca são ajudadas. Eu estou sofrendo, eu tenho um problema e nunca vem uma ajuda. Eu vou ao centro e não adianta. Será que não adianta? Será que a paciência que você tem, a perseverança que você passou a ter, não foi ajuda da espiritualidade? Olha, a Sandra deu uma palestra hoje sobre ajuda-te e o céu te ajudará. Não tinha nada demais, só uma coisinha lá que ela falou que eu achei interessante. Pois é, porque aquilo é que importava para você. Era daquela coisinha que você tinha necessidade. Uma outra coisinha pode ser necessidade de um outro irmão, ou de uma outra irmã. Nem tudo que os nossos colegas, os médiuns que passam por aqui falam, vai ser importante para todas as pessoas, porque cada um de nós estamos em um degrau de desenvolvimento. Esses degraus são diferentes. Nós estamos em séries diferentes, como se estivéssemos em uma escola. Estamos na escola da vida, não na escola formal, não é? Do ensino médio ou do ensino fundamental. Nessas escolas, o que acontece? O aluno está na 6ª série, na 7ª, na 8ª, na 9ª, cada um em um grau de aprendizado. E nós também. Cada um de nós em um grau de aprendizado. Não pensem que porque eu estou aqui falando, ou porque a Tânia, num outro dia, vem aqui falar, a Rosângela, não importa quem passe por aqui falando, olha, aqueles irmãos, aqueles médios estão lá em cima, eles, estamos nada. Estamos todos aprendendo como todos vocês. Isso por uma coisa muito simples. Nós não somos deuses. Só Deus sabe tudo. Só Ele é perfeito. Só Ele é todo-poderoso. Se nós não somos Ele, nós somos apenas o quê? Aprendizes. Nós estamos aqui para o nosso aprimoramento espiritual. Esse aprimoramento espiritual deve vir em equilíbrio. É preciso que haja um aprimoramento, um crescimento moral? Com certeza. Não adianta você falar, eu estudo, eu sou uma pessoa espiritualizada, mas cuja moral não acompanha o seu desenvolvimento espiritual. Os dois têm de estar em equilíbrio. Do contrário, o nosso crescimento não acontece
de maneira correta. Nós precisamos também focar naquilo o que é importante para mim. Faz de conta que nós temos uma bola em cada mão. Uma bola de borracha e uma bola de vidro. A bola de borracha, por ser de borracha, se ela cair, ela quica, ela volta e a gente pode pegar, não é? E o que acontece se a bola de vidro cair? Ela quebra. No máximo que a gente vai fazer é colar, mas as marcas vão continuar. Sabe o que representa a bola de borracha, por exemplo? O nosso trabalho. E a bola de vidro? A nossa família. Quantos de nós não prioriza a mão em que está a bola de borracha e deixa de lado a família? A família é importante, o trabalho também é, mas precisa haver equilíbrio. Porque, do contrário, você pode perder a sua família. Você pode perder aquele filho que não tem a sua vigilância constante, que não tem o seu olhar constante, o seu apoio constante, que não pode contar com você nas horas que ele mais precisa. E que por você estar longe, voltado apenas para o trabalho, que claro, está trabalhando, pensando na família, mas são coisas diferentes, são necessidades diferentes. O apoio emocional que você precisa dar à sua família, precisa que você esteja mais atento e mais de perto. Então, tenhamos todos muito cuidado com essa bola de vidro, para que ela não caia, para que ela não se quebre e não se perca. E para isso, gente, é preciso que nós tenhamos muita perseverança, muita paciência. Tem uma história, se não me engano, é do livro Céu e Inferno, não me lembro bem agora, de uma mulher cujo filho era alcoólatra. E esse filho dava uma dor de cabeça incrível para essa mãe. Ela já não sabia mais o que fazer, sofria demais, vivia chorando, pensou em tirar a vida por conta da tristeza que ela tinha por causa daquele filho alcoólatra. Um dia ela estava no ônibus, passou em frente a uma igreja, resolveu descer, entrou naquela igreja e, no desespero, pediu a Deus que a orientasse, para que ela suportasse aquele peso que era o filho alcoólatra. E essa mulher voltou para casa, fez a janta e colocou sobre a mesa. E o filho, mais um dia, chegou alcoolizado e não se importou com aquela comida, maltratou a mãe. Só que essa mãe perseverou. Todos os dias, ela fazia o jantar e deixava sobre a mesa para aquele filho que chegava alcoolizado. Até que um dia ele chegou a casa sóbrio e conversou com a mãe. E no outro dia também, e no outro dia, e assim por todos os dias da vida dele. O que foi que fez esse homem parar de beber? Foi o pedido da mãe? Com certeza, ela pediu ajuda aos céus. E ela recebeu essa ajuda também em forma de tranquilidade, de perseverança. Ela teve a tranquilidade de insistir, de continuar enfrentando aquela situação com amor, com dedicação, e se superou
a tudo o que acontecia com o filho dela. Quantos de nós, às vezes, com problemas, não passamos, encontramos com um amigo e que fala assim: olha, eu frequento uma casa espírita, por que você não vai lá? E você acha que nunca recebe ajuda. Esse amigo que passou na sua frente e que te recomendou uma casa espírita, era a ajuda que você estava precisando. Ah, mas eu vou para a casa espírita só ficar ouvindo palestra? É aqui que a gente aprende a se transformar. É aqui que a gente começa a refletir e a chegar à conclusão de que nem tudo que fazemos é correto. O passe é importante, a sala de tratamento é importante, a água fluidificada é importante, mas a vontade de cada um de vocês é fundamental. Se não houver vontade, se não houver perseverança, nenhum de nós consegue nada. Nenhum de nós vai ter a ajuda dos céus, porque cada um de nós precisa fazer a sua parte. Tem um conto que o homem estava na beira de um lago muito cristalino, ele queria atravessar para o outro lado e não tinha como atravessar aquele lago, até que apareceu um barqueiro e falou: pode entrar no meu barco. Ele entrou no barco e percebeu que tinha 2 remos. Um estava escrito agir e no outro estava escrito crer. E ele falou para o barqueiro: interessante essas palavras nos remos. Por que essas palavras? Aí o barqueiro olhou para ele e falou: vou te mostrar. Pegou o remo da crença, remou só com o remo da crença, o barco girou e não seguiu em frente. Ele largou o remo da crença, pegou o da ação, remou, o barco girou no sentido contrário e não seguiu em frente. Depois ele pegou os 2 remos e remou vigorosamente, e o barco seguiu em frente. Esse era o barco da verdade. É preciso que a gente creia, mas é preciso também que a gente haja. E só assim, agindo e tendo fé, é que o céu vai nos ajudar. Que cada um de vocês saia hoje daqui com essa lição. É preciso remar com os 2 remos. Não tenham preguiça. Não esmoreçam. Porque, como a mãe do filho alcoólatra, a persistência é super importante na nossa caminhada. Porque o nosso aprendizado, ele vai se acumulando. Porque, do contrário, nós viveríamos sempre na idade da pedra, sempre na ignorância. Porque nós vamos renascendo, o nosso espírito vai se educando, vai se aperfeiçoando, vai aprendendo e vai reencarnando e vai evoluindo. E o desejo que Deus colocou em cada espírito é fundamental para que a nossa vida continue, para que as descobertas sejam feitas e que para cada um de nós evolua a cada dia mais e mais. Que todos saiamos daqui pensando nisso, que tenhamos todos uma boa Páscoa, que tenhamos todos uma ótima semana, com muito amor, com muita paz e com muita proteção, graças a Deus.